Bom dia. Você já perdeu um compromisso que não deveria perder? Aquele momento tão esperado que talvez por vergonha ou por falar demais perdeu a oportunidade? Não prestou atenção nos detalhes, avisos colados na geladeira e perdeu o compromisso? Pois é, às vezes por um lapso de memória perdemos um compromisso agendado e que nós não deveríamos ter perdido. Não conheço a sua agenda, sua rotina, mas hoje eu quero reforçar um compromisso que você tem e que você não deve se esquecer. Esse compromisso você não pode se esquecer, apesar de não ter horário marcado, como também você deve estar preparado para esse dia. Alguns até vivem como se esse dia não chegasse, ou se ele não existisse, mas é fato, todos passarão por esse dia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro 3, os versículos de 9 a 11, e diz assim a palavra de Deus: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso e estrondoso, e os elementos se desfarão abrasados, como também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O apóstolo Pedro, ele está mencionando que esta é a segunda carta que ele escreveu para aqueles cristãos que viviam em várias cidades de regiões pequenas ali da Ásia, mas onde muitos judeus anteriormente haviam se estabelecido em tempo de perseguição, a dispersão anterior. E muitos desses já eram convertidos, já conheciam o Evangelho. E eles tinham alguma dificuldade em relação à segunda vinda de Jesus. E aqui, Pedro, ele reforça numa segunda carta que o objetivo deles é lembrar, acordar, refrescar a memória, a mente e o coração daqueles que já foram transformados pelo Espírito Santo, foram iluminados, mas que deu uma cochilada, adormeceram em relação à expectativa da segunda vinda de Jesus, ou seja, perdeu de vista, esqueceu do compromisso inadiável, aquilo que é alvo, a grande esperança da igreja, o juízo final. Por que será que há essa tendência de muitos em todos os séculos de se esquecer e até mesmo nem pensar em todos os dias da segunda vinda de Cristo? Porque será tão fácil assim esquecer disso? Uma das razões, um fato claro, evidente, é que o tempo passa e Jesus não volta. E isso é um dos pontos, um dos fatos que Pedro tratou nesse texto, essa aparente demora. A nossa mente ela adormece, pois temos uma tendência de fazer um investimento exagerado, uma dedicação com os valores deste mundo, nessa vida. E por isso, nessa agenda terrena, a volta de Jesus agora não pode ser bom porque ela vai atrapalhar alguns sonhos nossos de serem realizados. E no versículo 3, há outro alerta quanto ao tempo de espera. Se preparem para ouvir bobagens, mentiras em nome da fé, sendo faladas por gente que se diz pregador, se diz crente. Se prepare porque isso vai acontecer o tempo todo. Por isso, fiquem atentos, mais protegidos, mais em alerta ao lerem e conferirem na Bíblia o que vocês têm escutado. Deus não está restrito apenas nessa geração, mas Ele trata a humanidade como um todo. Cada geração tem uma situação a ser governada por Deus. Nenhuma geração é melhor do que a outra. Deus vê a humanidade e não uma geração. Porém, Deus cuida e provê o que cada geração precisa. Os cristãos, eles devem manter a esperança em Cristo e não viver com os olhos nessa vida. O que tem ocupado o seu tempo? O que tem concentrado os seus planos? Salvará sua alma? O que você tem deixado para mais tarde? Servir a Deus? Você sabe quando você vai morrer? Ao longo desse capítulo 3, diz a respeito do futuro da igreja, a respeito da segunda vinda de Cristo. Deus já marcou esse dia. Você não vai mudar esse calendário divino. Mas Deus ele aguarda que os homens se arrependam. Deus deseja arrependimento para a salvação. Deus espera
porque deseja que os pecadores se arrependam da sua desobediência e da sua rebeldia. Deus nos criou para estar com Ele. Aí sim, a nossa perspectiva humana de lembrar do dia do juízo final e desejar esse dia traz uma aparente, parece que acelera a volta de Cristo. Você está pronto para se encontrar com Cristo? Você espera um novo céu e uma nova terra? Você deseja fazer um concerto com Cristo? Você deseja entregar a sua vida a Jesus? Hoje é tempo, aí mesmo onde você está me ouvindo. Peça a Deus perdão pelo tempo que você tem caminhado longe dele. Peça a Deus para que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. E peça ao Espírito Santo que faça morada em sua vida. E peça para que você seja fiel à palavra de Deus. Siga os seus caminhos e orientações que estão na Bíblia. Caminhe com pessoas que amam a Deus e esperam a sua vinda. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã para mais um Café com Deus.